Deltan Dallagnol, né? Vamos lá. Primeiro lugar, a visão política, que é desconhecida, porque ele tinha um quadro técnico dentro do Ministério Público, né? E assim como o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, à frente da Lava Jato, como procurador, ele estava ali olhando as provas, né, as evidências. Então, de novo, o político, se é que ele vai ser candidato, e tudo parece indicar a deputado federal pelo Podemos lá no Paraná, né, ninguém conhece o pensamento dele. O que a gente pode espremer um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e nesse tipo de show que o Fiuza descreveu muito bem, né, é que ele tem aquilo que, e eu entendo toda a crítica do Fiuza para não usar o rótulo que é tudo que alguém quer, para não ter que olhar os atos, mas ele se identifica com aquilo que se convencionou chamar progressista. Né? Então, ele, de novo, ele é um tucano que tem uma bandeira ética que para ele é uma bandeira importante, né? O combate à corrupção, mas um pensamento de esquerda. Então, veja, um nome que já está na política muito parecido é o nome do Alessandro Vieira, senador Alessandro Vieira. Não por acaso, senador Alessandro Vieira, que lançou como balão de ensaio, deve ter sido o 47º nome da tal terceira via, né? E muito empolgou muito ali a turma dos antagonistas também, né? Ele já colocou fora de cogitação aquilo que nunca existiu para ceder ao Moro. Né? Então, eles são parecidos. O Alessandro Vieira é um cara que tem uma fala séria, uma postura séria, a bandeira ética para ele é uma bandeira muito relevante, né? E um pensamento que pouca gente conhece, tudo enganou alguns ali, e depois a gente foi vendo, ops, esse cara é meio de esquerda. Né? E chegou no ápice da politicagem na CPI, onde ele passou a levar a sério aquela trinca, né, o Renan Calheiros, o Randolfo Rodrigues e o Omar Aziz, porque o alvo era Bolsonaro, e ele já se colocando ali como um candidato à presidência. Né? O ápice da politicagem foi quando faleceu o ator octogenário global, Tarcísio Meira, e ele colocou a morte na conta do presidente Bolsonaro, pedindo 1 minuto de silêncio. Alguém que tinha mais de 80 anos e 2 doses de vacina. Então, ali ele mostrou que as máscaras caem, eventualmente, com quem está mais preocupado com algum projeto pessoal de poder do que com o espírito público que o Fiuza colocou muito bem. Né? Eu também tento separar dessa forma. Mesmo pessoas que divergem politicamente de mim, eu percebo pessoas que têm espírito público e pessoas que são oportunistas. Por exemplo, estava muito preocupado com a sua biografia. Traiu até a Carla Zambelli, deputada, que ele foi padrinho de casamento. E depois disse assim, mas o que a gente vai dizer quando recebe um convite desse? Né? Vai dizer não? Se achar que não deve? Né? Acho que é uma resposta óbvia. Então, alguns estão preocupados com a biografia, outros com o país. Eu posso apontar um que até aqui não me decepcionou. Né? É um certo ministro que tem uma postura que me parece aí mais compromissado com o Brasil mesmo, inclusive engolindo, às vezes, muitos sapos. Né? Mas eu sou suspeito para falar, né? Então eu vou ficar quieto. Eu acho que pode haver uma preocupação legítima do Deltan Dallagnol, assim como do Sérgio Moro, de achar que dentro do judiciário ele encontrou limites, né? Porque realmente houve uma força reativa muito grande à Operação Lava Jato e a gente já sabia que isso ia acontecer. E ele acha que agora talvez ele tem que ir para o meio legislativo tentar mudar leis. Eu dou um benefício da dúvida a essa sinceridade. Tá? A Gazeta do Povo escreveu um editorial muito bom essa semana, dizendo exatamente isso, falando muitos vão criticar agora que havia uma coisa premeditada desde o início. E o próprio Fiuza já rechaçou essa tese e eu concordo também. Não, as coisas não funcionam assim na história. Né? As coisas vão acontecendo e as pessoas vão se reposicionando. Então não é porque se seguiu que há uma relação de causa e efeito. Eu não acho que o Deltan Dallagnol sabia que queria ser político lá no começo da Lava Jato. Agora, é óbvio que isso vai alimentar a narrativa dos monstros do pântano. Nós temos aí o tweet do ministro Gilmar Mendes, né, que foi exatamente nessa linha, tentando criar esse elo, e justo o Gilmar Mendes falando da politização da justiça. Né? Olha que ironia, né? A seletividade, os vazamentos, para ele tudo já estava com uma receita pronta lá atrás para servir a um projeto político. Eu não concordo com essa tese. Eu acho que o Deltan Dallagnol estava fazendo aquilo que ele acreditava como procurador de uma operação que tem muitos méritos, né? E que ele talvez achou realmente que chegou aos limites ali, que isso pudesse servir a causa que ele endossa, e ele agora quer ir para a política. Agora, isso não faz dele alguém, primeiro, purista, segundo, de direita. Ele tem os pensamentos mais progressistas, de Estado maior e tudo mais, e é preciso tomar muito cuidado, foi o tema da minha coluna para a Revista Oeste, com o messianismo na política.
né? Eu sei que muitos usam isso. As paixões humanas, medo e esperança, são as mais exploradas por políticos, né? Yes, we can. Quem esqueceu do Obama falando isso? Então, eles exploram isso, né? É o medo, não, isso vai dar ruim, o que às vezes dá mesmo, olha a Argentina, olha a Venezuela, principalmente quando é receita socialista, vai dar ruim. Ou a esperança, né? Então, a esperança tem que tomar muito cuidado para não flertar com o messianismo. O Deltan tem essa pegada mais religiosa, mas a religião política, a religião secular, né, que é levar ideologia para a política, é uma das coisas mais perigosas que existem. Vide os jacobinos e, desde então, seus filhotes, né, os soviéticos e por aí vai. Veja, eu acho que há uma legitimidade nele fazer isso, desde que a gente comece a conhecê-lo como político, e aí vai quebrar alguns encantos para algumas pessoas. Tá, então ele é um tucano honesto? Mais ou menos essa definição? É um tucano honesto? Pode ser, existem muitos tucanos honestos, né? A gente vai divergir da receita política e vai reconhecer que o cara quer combater a corrupção. Mas, às vezes, como nessas mesmas 10 medidas apontadas pelo Fiuza, às vezes ali peca pelo instrumento. Porque e eu já perguntei isso em entrevistas ao Deltan. Eu perguntei isso. Né? Falei, vem cá, Deltan, mas e questão do Estado inchado? Porque parece que se colocar Santos no lugar de políticos, tudo funciona, mas isso não é realista. Eu estou preocupado com o tamanho da arma. Eu estou preocupado com o arbítrio do poder. Eu quero descentralizar o poder. Eu não quero que tenha só Santos lá. Eu quero imaginar que vai chegar alguém tipo Isola, um Lula, e ele não vai conseguir fazer o estrago que ele fez no Brasil. Então, como é que fica a questão das privatizações, da redução do Estado? Ele saiu pela tangente, porque não é a praia dele, não é a bandeira dele, e pelo visto ele não é muito simpático a ideia de um Estado bem mais enxuto. Então, isso é o que vai vir à tona agora. Vamos conhecer os políticos Moro e Deltan Dallagnol. Acho que vai decepcionar muita gente.